Boa tarde a todos os colegas, aos convidados da banca, aos nossos professores do curso de pós-graduação. Imensa gratidão a todos, né, pelo conhecimento compartilhado que nos trouxe até este momento. Neste momento, daremos início à apresentação do nosso trabalho. Este tem por tema o par trauma moderno do biomagnetismo medicinal para o alívio da dor. Colegas que contribuíram neste trabalho: Yolanda Carmel Hertal Granella, Rosane Crema Souza, que sou eu que vos fala, e Renato Braga Gomes. Nossa orientadora, professora Ângela Mara Rambo Martini. Pode passar, professora. Nosso trabalho é composto pelos seguintes tópicos: a introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências bibliográficas. Falando um pouquinho sobre a dor, Santana e colaboradores conceituam a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a dano tecidual real ou potencial. A dor, ela realmente desempenha um papel significativo na vida das pessoas, sendo um dos principais motivos que as leva a procurar atendimento médico. Ela não apenas causa desconforto físico, mas também pode ter um impacto profundo no bem-estar emocional e na qualidade de vida. Quando a dor é intensa, pode limitar a capacidade de realizar atividades diárias, afetando o humor e as interações sociais e profissionais. É importante reconhecer a dor como um sinal que merece atenção e cuidado, pois seu manejo adequado pode melhorar significativamente a vida de quem a sente. Ela atua através do sistema somatosensorial, funcionalmente organizado, responsável em processar fisiologicamente estímulos dolorosos. E uma de suas funções é justamente sinalizar, alertando o organismo sobre possíveis danos e lesões. Quando sentimos dor, é como se o nosso organismo estivesse dando um alerta, indicando que algo não está certo e que precisamos prestar atenção. Essa resposta é importante para nos proteger e evitar que a situação piore. Portanto, a dor tem um papel fundamental na nossa saúde, ajudando a identificar e tratar lesões de forma adequada. Araújo define que a dor pode ser aguda ou leve, constante ou intermitente, latejante ou estável. Sua classificação pode ser de acordo com o seu local de origem, periférica, central, visceral ou somática. Seu tempo de evolução, aguda ou crônica. Ou seu mecanismo fisiopatológico, neuropática ou nociplástica. Sendo que a dor aguda é caracterizada por ser intensa, durar horas, dias ou semanas, enquanto que a dor crônica possui maior tempo de duração, acima de 6 meses, de forma contínua. Pode passar, professor. A prevalência da dor no Brasil, dor crônica no Brasil, é de 45,59%. Em 2020, a prevalência de dor lombar no mundo era de 629 milhões de pessoas, considerando indivíduos de todas as idades e de ambos os sexos. Estima-se que até 2050 haja um aumento de 36,4% no número total de casos mundiais de dor lombar, seguidos de membros inferiores, cabeça, articulações e membros superiores. Nos tratamentos convencionais, com os anti-inflamatórios não opioides e os opioides, a Organização de Saúde sugere que, ao lidar com a dor, devemos seguir um passo a passo, começando com analgésicos que não são opioides e, se necessário, podemos passar para opioides mais fortes, dependendo de quão intensa é a dor e como a pessoa responde ao tratamento. O foco é sempre em estratégias que sejam personalizadas e cuidadosas, para garantir que o tratamento seja o mais eficaz possível, ao mesmo tempo em que se minimizam os riscos que podem vir com o uso de medicamentos. Apesar dos tratamentos com os fármacos para analgesia ser fundamental na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, dos pacientes, não podemos ignorar os efeitos adversos associados
a classe de medicamentos. Por exemplo, os anti-inflamatórios podem levar a complicações gastrointestinais importantes, como úlceras e hemorragias, e ainda potenciais riscos cardiovasculares e renais. Os opioides utilizados nos casos de dor moderada a severa carregam o risco da dependência e uma gama de efeitos colaterais, incluindo constipação e depressão respiratória. Diante do cenário atual, a necessidade de novas abordagens terapêuticas que reduzam a dor, mas que não gerem efeitos colaterais, se faz necessário. Pode passar, professor. O biomagnetismo medicinal é uma técnica complementar e integrativa desenvolvida pelo Dr. Isaac Góes Duran a partir de 1988. Médico, fisioterapeuta, cientista e pesquisador desta área. E continua a ser pesquisada por seus filhos e alunos. A técnica utiliza campos magnéticos estáticos gerados por ímãs de média intensidade para o tratamento de diversas alterações orgânicas. É uma ferramenta que vai atuar na dor, influenciando no processo inflamatório, reduzindo este processo, por meio da ação em vias de sinalização na célula, afetando a bioeletricidade. Pode passar, professor. Neste estudo, utilizou-se o protocolo par-trauma moderno, uma ferramenta exclusiva do biomagnetismo medicinal, tendo como objetivo final o tratamento de diferentes tipos e intensidades de dor. Este vem demonstrando tais efeitos como diferencial de ser de fácil e alta aplicação, de baixo custo, não invasivo, além de não apresentar efeitos colaterais ou reações adversas, segundo Santos e colaboradores e Palates colaboradores 2023. Pode passar, professor. A relevância desse trabalho é com base em estudos que mostram os efeitos colaterais dos medicamentos, com estimativa de órgãos que avaliam a dor, mostrando possível aumento de mais de 36% nos casos de dor crônica a nível mundial até 2050, se faz necessário buscar alternativas que sejam menos invasivas, que não gerem efeitos colaterais e que tenham potencial terapêutico para o alívio da dor. O objetivo, neste contexto, avaliar a ação analgésica da aplicação do protocolo par-trauma moderno, do biomagnetismo medicinal, em diferentes tipos e intensidade de dor. Neste momento, eu passo a palavra para minha colega Yolanda, que dará seguimento ao nosso trabalho. Solte o áudio, Yolanda. Desculpa. Para cumprir com o objetivo do nosso trabalho, foi feito um ensaio clínico randomizado longitudinal, conduzido e desenvolvido pelo Instituto Paramagnético e em parceria com a Faculdade de Governança e Engenharia e Educação de São Paulo, FGE, através do curso de pós-graduação Biomagnetismo e Bioenergéticas aplicado à saúde. Foi iniciadas as coletas somente após a aprovação do Conselho de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, Minas Gerais. Com a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, os estudos foram feitos nas clínicas particulares e espaços terapêuticos das cidades de Santarém, Pará, Pinhalzinho, Santa Catarina, Ministro Andreasa, Rondônia e Aparecida de Goiânia, Goiás. Este trabalho apresenta dados parciais de um projeto em andamento. Esse é um projeto piloto, onde foi feito um cálculo amostral que resultou em um número de participantes igual a 68. Esses participantes foram divididos via sorteio randomizado em um grupo controle de 34 participantes e um grupo experimental de 34 participantes. O cálculo amostral foi computado por um programa estatístico e considerado um programa bicaudal. E os parâmetros utilizados foram o tamanho do efeito
tamanho de efeito 0,5, poder estatístico de 0,80 e o nível de significância de 5%. Para participar do estudo, os candidatos, para participar do estudo, a gente seguiu critérios de inclusão e exclusão. Inclusão, então, estar na faixa etária entre 20 e 70 anos, apresentar queixa álgica, se estar fazendo uso de anti-inflamatório ou analgésico, precisa estar fazendo uso há mais de 30 dias. Tá? Então, os critérios de exclusão foram não cumprir com as etapas da pesquisa, alterar a medicação no período da coleta, iniciar o uso de analgésico ou outro medicamento e fazer uso de outros procedimentos terapêuticos. O nosso primeiro contato com o participante, ele assinou o termo de consentimento livre e esclarecido, onde constam informações gerais da pesquisa, que a participação deles não é obrigatória, os objetivos, os questionários a serem respondidos, os riscos, os benefícios, que os resultados serão utilizados em apresentação de seminários e congressos, seus dados serão mantidos em sigilo, impossibilitando a identificação da pessoa. Também responderam a anamnese, que foi preenchida para obtenção de informações gerais e específicas a respeito do participantes, como queixa álgica, seus hábitos diários, histórias sociais e queixa da dor. Para avaliar o protocolo do Partrauma moderno e sua ação sobre a dor, foi utilizado o questionário EVA, Escala Analógica da Dor. É uma escala cromática que vai de 0 a 10 e foi usada para graduar a dor no momento em que o participante estava deitado na maca ou sentado. Também foi utilizado o Inventário Breve da Dor, o BPI. O participante nos apontou o local da dor através deste formulário, através da imagem do corpo humano. Ele também faz uso de uma escala de 0 a 10 para medir a maior dor, a menor, a média, a habilidades gerais do participante nas últimas 24 horas e no momento da entrevista. No BPI também coletamos o nome do medicamento, a dose, a frequência, a data de início do tratamento, para quem fazia uso, claro, de medicamento. Para os participantes que estavam usando medicamento, no BPI também tem uma escala de 0 a 100% para medir o alívio que o uso de medicamento traz para os mesmos que fazem uso de medicamento. Para a aplicação do Partrauma moderno, foi utilizados campos magnéticos estáticos gerados por ímãs de neodímio, revestido em PVC, atóxicos, laváveis e flexíveis em formato de disco, de moderada intensidade e higienizáveis em álcool 70. Nesse estudo foram utilizados ímãs de aproximadamente 4.200 Gauss. Passa. Então, o Partrauma moderno. A pesquisa foi feita em cima do Partrauma moderno, da técnica do biomagnetismo medicinal. O Partrauma contém 7 ímãs e são posicionados da seguinte forma: um único ímã de polaridade norte no local da dor. Este é o único ímã que pode variar a posição conforme a queixa álgica do assistido. Quando eu falo polo norte ou polo sul, é o polo que está em contato com a pele. Dois pares de ímã de polaridade, dupla polaridade, norte e sul, posicionados
o polo norte posicionados mais inferior e lateral e o polo sul mais posicionado mais superior e central na região dos rins. Um par de ímã formando dupla polaridade, o polo norte superior e central e o polo sul inferior e lateral à região do fígado. A aplicação do par trauma moderno teve duração de 60 minutos e os participantes foram posicionados em decúbito dorsal ou sentados. Essa, então, é mais uma foto, né? Aqui mudou a posição do ímã lá, o ímã norte. Na primeira foto estava lá na escápula, aqui está na dorsal. Então, ela segue o mesmo padrão, porém muda somente o par da dor. Os dados do EVA foram analisados a cada 15 minutos. Então, no tempo zero, o momento em que a gente colocou o par trauma. No tempo 15, tempo 30, tempo 45 e tempo 60. O tempo 60 foi o tempo em que a gente removeu os ímãs do corpo. Os dados do EVA foram coletados tanto para o grupo controle como para o grupo experimental. O BPI, então, esse foi coletado antes da aplicação do EVA, né? Antes da aplicação do par trauma moderno, e foi feita uma segunda coleta 7 dias após a primeira. A dor foi avaliada pelo EVA com média simples calculada. A escala vai de 0 sendo 0% e 10 sendo 100%, indicando dor mínima e máxima. Uma dor que estava com 9 pontos, por exemplo, na escala de 1 a 10, na escala de porcentagem é 90%. Se essa dor baixou 1 ponto, na escala de porcentagem, baixou 10%, ficando então uma dor de 80%. O resultado positivo foi considerado quando o valor reduziu 1 ponto absoluto ou 10%. O BPI foi feito comparação entre as duas intervenções para o mesmo participantes no dia da aplicação do par trauma moderno e 7 dias após a aplicação do par trauma moderno. E foi considerado um resultado positivo para o BPI quando no 7º dia apresentou redução dos valores comparados ao dia da aplicação do par trauma moderno. Pode passar. Então, aqui nós temos uma linha do tempo feita para entender um pouco melhor como aconteceu, né? Então, o primeiro contato, né? No dia em que o cliente vem, a gente faz primeiro formulário é o TCLE, depois a anamnese e o BPI. Aí vai para o EVA, né? Aplica o par trauma moderno, coleta os dados do EVA no momento 0, no momento 15, no momento 30, 45 e 60, quando a gente remove. E o BPI, então, a gente já fez lá no primeiro momento e vai coletar somente 7 dias após da intervenção com o EVA. Passo a palavra para o Renato. Obrigado, Yolanda. Boa tarde a todos os presentes, participantes dessa banca. Participaram desse estudo 22 pessoas, sendo 5 homens e 17 mulheres, entre 24 e 63 anos, como foi dito, com queixas álgicas, crônicas, agudas de dor. Após toda essa coleta e esse trabalho, iniciou a apuração dos nossos dados. Então, nós temos, a nível de participantes, no grupo experimental, uma redução de 71,3% em dor, ou seja, 71,3% do grupo nos informou que reduziu. E já no grupo controle, a redução foi de 37,5%. Na análise,
60 minutos decorrentes da aplicação do par-trauma moderno. Nesse valor, nós temos 6 participantes do grupo experimental que tiveram a melhora a partir dos 15 minutos. Então, no momento que se foi aplicado o protocolo, em 15 minutos, na primeira avaliação, que nós acompanhamos ponto a ponto, já nos informaram melhoria na dor. 4 participantes tiveram a melhora em 30 minutos, sendo esses portadores de dor crônica. Pode passar. Aqui, nós temos um gráfico em pontos de dor. Okay? Então, fizemos uma amostragem, uma média, perdão, pegando a dor no período pré e a dor como estava após os 60 minutos. A importância desse gráfico, né, é bom termos atenção nele, porque ele irá nos auxiliar na hora de fazer a discussão. E podemos ver um comparativo, né, da redução de dor e ver que há uma diferença de curvatura. Então, é importante visualizarmos essa diferença. Lembrando que a linha azul ali é o experimental. Pode passar. Vamos, então, entender os dados do BPI. Então, o item 8 do BPI tinha como questionamento qual a intensidade de dor nas últimas 24 horas. Ou seja, isso foi questionado no primeiro momento e depois foi questionado 7 dias depois. Qual que foi a dor dessa pessoa em 24 horas? Qual que foi o nível máximo? O grupo experimental demonstrou uma redução de 92%. Já o grupo controle, uma redução de 8%. Também fazendo uma análise a nível de pontos, tendo como base aquela escala de 0 a 10, tivemos aí uma redução média de 3,33 pontos de dor do grupo experimental e 1,3 do grupo controle. Nós temos 2 participantes, né, de todo esse grupo que informaram, né, que deixaram de estar utilizando a medicação. Claro, lembrando que tudo isso foi acompanhado por um médico, certo? O que é muito importante trazermos agora sobre isso? Visualizem que, na análise do EVA, nós fizemos uma coleta in loco. E depois nós temos uma avaliação. Ou seja, no momento, o que reduziu a dor. E depois, tivemos uma redução após 7 dias. Isso vai ser importante para elucidar o princípio da nossa discussão. Essa diferença de termos um resultado no momento que é aplicado o par-trauma moderno e termos um resultado 7 dias após. Pode passar. Então, assim como em nossos estudos, né, houve essa parcela, né, que teve melhora de aplicação, no caso, com a análise do EVA, em 15 minutos, utilizando, assim, do par-trauma moderno. E são dados que corroboram aí com a pesquisa de Palagues e colaboradores, Pereira e colaboradores. Então, o mais importante é que nós podemos acompanhar isso, né? Vimos em outras pesquisas e podemos acompanhar isso lá, junto com essas pessoas, junto com esses participantes, e ouvir o testemunho deles sobre essa melhora de dor, criando, assim, uma possibilidade de captar ainda mais informações que poderiam e podem suprir nossa discussão. Pode passar. Aqui nós temos algumas informações, né, de referências de vários estudos que também deram suporte para a nossa análise. Então, também, né, Pereira e colaboradores verificaram as alterações osteomusculares da coluna vertebral. Aí a gente tem uma melhora de 91%, né, uma melhora nos segmentos de dor. Rambo e colaboradores, Pavanelli e colaboradores, Vasconcelos e colaboradores, também fizeram estudos com a redução do quadro álgico em alteração no caso vascular e linfática de membros inferiores. Pode passar. Também, trazendo sobre esse fator da dor, temos que lembrar que, até então, todos esses que estamos citando são estudos
com dores crônicas e dores agudas. Ok? Então, nós temos aqui casos de eliminação da dor decorrente de infecção de Escherichia coli, tratamento do caso aí nesse exemplo do Oliveira, redução na dor de cabeça, dores articulares, né? Tivemos aí também análises, né, resultados de cólica menstrual, dismenorreia primária, esfolamento de mão com santos colaboradores. Então, não ficou como uma visão isolada. Agrupamos todas essas informações. E essas informações, pode passar, nos trouxeram ainda mais uma reflexão. Então, o uso de algumas medicações, como já verificamos, o paracetamol, como a dipirona, para dor leve, né, ou moderada, podem gerar riscos à saúde, como diz Queiroz, né, colaboradores de 2023 e Noronha em 2009. Então, é tão visual que possui restrição, falado nesse estudo, nos Estados Unidos e em vários países da Europa, o uso desse tipo de medicação, podendo causar vários problemas, além de dependência, né, dessas medicações, complicações gastrointestinais, anafilaxia, entre outros. Então, esses medicamentos, apesar do estudo mostrarem que interrompem a dor, trouxemos no nosso estudo uma ideia, uma discussão. Lembrando, 4 dos nossos participantes apresentavam dor crônica e 2 dos participantes interromperam com a medicação, puderam interromper a medicação. E o colaboradores traz uma informação muito importante para a nossa discussão, né, que no estudo dele pode-se verificar o efeito detoxificador, né, de detoxificar o organismo em células renais humanas, e, claro, no estudo dele também falou sobre 2 espécies de camundongos que também tiveram tais efeitos. E o estudo do Yu, com seus colaboradores, e esse efeito, né, no organismo, corrobora com o exemplo que vamos ver a seguir, que tem ligação exata com todas essas informações que captamos e com os estudos apresentados. Pode passar. Então, nós temos um estudo realizado pelo Pereira e colaboradores em 2023. E nesse estudo, o participante ele não respondia à medicação, no caso, para a dor. Então, após participar do estudo, né, ele teve remissão de dor e 18 dias após a finalização das coletas, ele apresentou recidiva de dor. Logo, ele fez o uso da medicação e essa respondeu. Então, o que antes não acontecia, sugerindo, assim, que os ímãs tiveram um efeito potencializador nessa medicação. Por isso que na nossa discussão trouxemos esse diferencial, uma captação de dados com o EVA, que foi no momento específico que foi aplicado. Uma captação de informação no BPI, 7 dias após, fazendo análise de pessoas que melhoraram nesse período. E trazendo estudos que já demonstraram que os campos magnéticos estáticos contribuem para a desintoxicação, podemos ver, por exemplo, nessa versão, como que essa desintoxicação auxilia, né, no estudo, a melhorar, né, o resultado desses medicamentos, demonstrando assim, né, que apesar de ser um estudo pequeno, tamanho amostral, necessita de mais, né, heterogeneidade nos dados, nas questões das dores, porém que ele tem dados promissores, pois conseguimos estudar situações onde pessoas que utilizavam determinado tipo de medicação ou pessoas que apenas possuem dor têm resultados tanto no momento da aplicação quanto apresentados 7 dias depois. Relembrando, 7 dias após, não foi aplicado campo magnético estático na pessoa novamente, não foi aplicado o par trauma moderno novamente. Este resultado que captamos foi feito com uma única aplicação de biomagnetismo medicinal. Tendo em vista todas essas informações,
né? Então, passo agora a palavra, né, para a conclusão da nossa amiga Rosane. Então, com o nosso trabalho, né, a conclusão é confirmando, né, ou observando o trabalho anterior elaborado pelos colegas, como citou o Renato, né, com protocolos do biomagnetismo medicinal. Também nós observamos no nosso trabalho que o protocolo PTM, né, o Par Trauma Moderno do biomagnetismo medicinal, se mostra uma ferramenta com potencial terapêutico elevado, pois houve a redução da dor em 71,3% dos participantes que receberam o PTM a partir de 15 minutos após o início da aplicação, e após os 7 dias, como o Renato explicou, né, da aplicação, 92% dos participantes relataram a redução na percepção da dor. Também foi observado que o protocolo PTM não apresentou efeitos colaterais em nenhuma das pessoas que receberam o protocolo. Então, neste contexto, né, o estudo demonstrou que o protocolo Par Trauma Moderno se destaca como uma promissora ferramenta, né, uma técnica terapêutica para o alívio da dor, sendo uma técnica que não é invasiva, isenta de efeitos colaterais, o que a torna uma opção atraente para aqueles que buscam alternativas no manejo da dor. Essa combinação de benefícios pode contribuir significativamente para o campo das terapias integrativas e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O PTM, assim como o biomagnetismo medicinal, pode abrir discussões importantes na comunidade científica, ampliando a relevância de terapias integrativas que podem ser atestadas cientificamente. Nossas referências bibliográficas seguem a seguir, né? E muito obrigada a todos os professores, membros avaliadores da banca, colegas, amigos e familiares que estiveram conosco até este momento de finalização da nossa apresentação. Obrigada.